Meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui, nós vamos comentar acerca do direito penal militar. Eu vou trabalhar contigo agora o artigo 9º, que eu considero aqui, tá? Eu considero como sendo o principal artigo que você precisa levar para a sua prova, tá certo? Que você precisa levar para o seu concurso se você está se preparando nessa disciplina de direito penal militar. O artigo 9º é o artigo que vai falar dos crimes militares em tempo de paz. É simplesmente o coração do Código Penal Militar que você precisa saber, tá? Então nós vamos aqui, tá bom? Falar contigo, passear contigo, fazer uma interpretação bem mais sistemática e bem prática para que você consiga entender. Então, olho na tela aí, vamos lá. Vou trabalhar contigo agora o artigo 9º, crimes militares em tempo de paz. Olha só, os crimes militares em tempo de paz, já previstos no artigo 9º, o artigo 9º ele vai definir, portanto, quais são os crimes militares em tempo de paz. Os crimes militares em tempo de paz, certo? Os crimes militares em tempo de paz. Professor, precisa eu saber do artigo 9º? Só se você quiser passar na prova. Se você não quiser, não precisa saber. Com certeza a sua prova vai trazer questão sobre o artigo 9º. Crimes militares em tempo de paz. Então fica ligado. Olha o que já vai dizer aí no inciso 1º. O inciso 1º ele vai dizer que os crimes militares em tempo de paz são aqueles crimes previstos, definidos no CPM, definidos no Código Penal Militar, diferente do Código Comum, da Lei Comum, diferente da Lei Comum. Então, se o crime ele está previsto de modo diferente ou de modo diverso da Lei Comum e está no CPM, ele vai ser um crime militar em tempo de paz. Se ele está diferente no CPM, está diferente da Lei Comum, ele vai ser um crime militar em tempo de paz. Ou até mesmo se não tiver presente na Lei Comum. Ou mesmo não presente na Lei Comum. Então, se o crime tiver somente previsão no Código Penal Militar, ele vai sim ser um crime militar em tempo de paz. Não presente na Lei Comum. Na Lei Comum. Isso aqui é o que a doutrina vai chamar de crime propriamente militar. Crime, portanto, propriamente militar. Ah, professor, eu quero saber o que é um crime propriamente militar. O artigo 9º, inciso 1º, ele vai trazer, ó. O que é que diz o artigo 9º, inciso 1º? Aquele que está previsto unicamente no CPM. Ou que, se tiver previsto no Código Penal Comum ou na Lei Comum, ele está previsto, mas de forma diferente. Como assim, professor? O omissão de socorro é um grande exemplo disso. Ele está previsto nos dois, mas ele é previsto diferente. Crime propriamente militar. Vem comigo aqui, olho na tela, para eu te explicar sobre isso. Olha só, a doutrina ela vai fazer essa distinção. Ela vai te explicar o que é, portanto, um crime propriamente militar. A doutrina vai vir e vai dizer assim, olha, um crime propriamente militar é um crime que só tem previsão aonde? No Código Penal Militar. Ele não tem previsão em outro código, em outra lei. Então, se o crime só tem previsão no Código Penal Militar, ele vai ser tido pela doutrina como um crime propriamente militar, certo? É o que diz aí o nosso inciso 1º. Mas, professor, explica para mim o que é essa história aí, definido de modo diverso na Lei Comum. Olha só,
existe um crime, o crime de omissão de socorro. Ele tem o mesmo título, tanto no Código Penal Comum, como também no Código Penal Militar. Ou seja, aparentemente, esse crime tem previsão nos dois códigos. Só que se você for ler esse tipo penal nos dois códigos, lá no Código Penal Militar, a lei penal militar, ela vai dizer que o crime de omissão de socorro é quando o comandante deixa de socorrer, por exemplo, um navio ou uma aeronave em situação de perigo. Olha só, então o Código Penal Militar, ele vai trazer a previsão para o crime de omissão de socorro dessa forma. O que é, portanto, para o Código Penal Militar, o que é, portanto, o crime de omissão de socorro? O crime de omissão de socorro para o Código Penal Militar, ele vai ser um crime, tá? Olha como diz aí a conduta. A conduta vai dizer, omissão de socorro é quando o comandante militar deixa de socorrer um navio ou uma aeronave em situação de perigo. Se você for olhar o crime de omissão de socorro lá no CP, no Código Penal Comum, ele vai dizer que a omissão de socorro acontece quando você deixa de socorrer um incapaz, uma pessoa que não tem como se defender, certo? Então perceba, nesse caso, no Código Penal Comum, o crime de omissão de socorro, ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Já o crime de omissão de socorro do CPM só pode ser praticado por quem? Pelo comandante militar. Então você perceba, eu tenho a previsão de dois tipos, omissão de socorro no CPM e omissão de socorro no Código Penal Comum. Mas eles são diferentes, certo? É isso que diz, portanto, aí no inciso 1º do artigo 9º. Se o crime está previsto, ou apenas no CPM, ou se ele tiver de modo diferente, ou mesmo que ele tenha previsão nos dois, mas tiver de forma diferente lá, ele vai ser um crime militar em tempo de paz, tá certo? Então é isso que diz aí o nosso artigo 9º, inciso 1º. Nosso artigo 9º, inciso 1º. E ele diz mais, ele diz assim, olha, praticado por qualquer agente. Então nesse caso aqui, ó, do inciso 1º, esse crime, essa conduta pode ser praticada, deixa eu ajeitar aqui, ela pode ser praticada por qualquer agente, praticada por qualquer agente. Então qualquer agente, certo, vai poder praticar esses crimes aí, tá bom? Beleza? Professor, e o que é que diz, portanto, o que é que vai dizer pra gente o inciso 2º? O que é que vai dizer pra gente aí o inciso 2º? Olha só, vamos lá, olho na tela. O inciso 2º eu vou te falar no próximo vídeo. Fica ligado, logo abaixo aí na nossa lista já vai aparecer o restante aí do artigo 9º. Espero que vocês tenham gostado. Em breve, a gente está voltando já aqui no próximo vídeo para terminar de completar, para o vídeo não ficar tão longo. Beleza? Forte abraço, tamo junto.